Se você é iniciante empreendedor ou se você está querendo iniciar a fazer, né, o seu negócio, abrir o negócio, começar a fazer algo que realmente você possa ter uma renda. A primeira ação que a gente tem que ter é o conhecimento, aprender daquilo que você, né, pretende realizar, né, fazer um curso, ter um treinamento, algo que lhe ajude a começar a dar os primeiros passos. Normalmente a gente sempre fala que é bom procurar alguma pessoa que já fez aquilo que você fez, né? Iniciar da forma que a pessoa iniciou, ver os passos que a pessoa deu, como ela começou, né, fazendo o seu negócio, como ela começou. A primeira coisa é o aprendizado. Eu sempre me repito, às vezes, no meu canal, e eu falo muito em aprender, porque a gente tem que estar sempre aprendendo, mesmo, né, a gente sabe que as melhores mentes, as pessoas mais inteligentes, os cientistas, eles estão sempre aprendendo, eles estão sempre estudando, e quanto mais eles estudam, mais eles acabam vendo que menos eles sabem, né? Por quê? A gente vê que o nosso universo tem muitas coisas, né? E a nossa vida também tem muitas coisas. E quanto mais a gente tenta aprender, a gente acaba encontrando algo novo e a gente descobre que ali está uma coisa que a gente não sabia. A gente está sempre, sempre, sempre aprendendo. Eu sempre falo que a gente aprende até com uma criança, né? As ações que elas têm nos fazem, às vezes, aprender nossos hábitos, melhorar, às vezes, nossos hábitos, ensinando elas e também nos ensinando. Quando a gente quer alcançar um objetivo, aqui eu botei algumas frases, né? Que para alcançar um objetivo, a gente tem que analisar muito as coisas que a gente fez durante o ano, né? No final do ano, a gente analisa o que deu de errado, o que deu de certo, as coisas, né? Se eu fiz todas as metas, os meus objetivos, né? Que eu queria alcançar naquele ano. Você pode fazer de duas formas. A gente, quando tem um objetivo, você pode fazer uma meta anual ou de dois anos, dependendo do que você faz. Porque muitas vezes, quando você abre uma empresa no primeiro, segundo ano, elas não vão te dar exatamente aquele lucro que você queria. A maioria do dinheiro que você, né, que você receber de novo, você vai investir. O importante é investir de novo no seu negócio. Se você pega aquele dinheiro e gasta e não investe no seu negócio, aquilo ali que você abriu, às vezes, com sacrifício, e você gasta em outras coisas, você acaba não tendo depois, né, retorno, porque você não melhorou o seu negócio, porque você não comprou mais coisas para o seu negócio. Então, a gente às vezes tem que fazer um balanço. Normalmente, os balanços são feitos no final do ano, mas às vezes é bom que você faça também dali 6 meses para ver se houve uma mudança, né? Em 6 meses, daqui a 6 meses ou anual. Para ver se o seu negócio está funcionando do jeito que você queria. Fazer um balanço nas suas contas para ver o que você está perdendo, o que você está ganhando. Então, isso é uma forma de você alcançar o seu objetivo mais rapidamente. Quando a gente fica vendo as coisas que você está, né, quando a gente vê aquilo que a gente progrediu, né, do começo do ano para o meio do ano, o que você alcançou, apesar de ser um pouco tempo, é um tempo pequeno, 6 meses para você notar uma progressão, mas você começa a notar já a diferença nas coisas como estão, né? O que aconteceu, quais as fases, os dias que vendem mais, né? Quais os horários. Isso é bom a gente observar, principalmente quem trabalha com anúncios, quem tem negócios e sabe que os anúncios você tem horários que tem mais movimento, né? Nos anúncios onde as pessoas veem mais, tem dias que as pessoas veem mais. Quando a gente faz anúncio, a gente também vê esse lado, né? Esse lado dos dias. Tem dias que as pessoas vêm mais, dependendo do produto ou serviço que você tem, o horário também. A gente sempre calcula mais ou menos um horário que seja mais prático para que as pessoas, né, daquele seu produto, elas venham. Uma pessoa que trabalha, né, com produtos fitness, provavelmente ela pode alcançar melhor as pessoas ou na parte da manhã ou na parte da noite, algum horário que ela acha que é um horário mais interessante, que as pessoas vão olhar aquele, né, seu serviço. Uma dona de casa que está em casa, né, um produto de alimentação, talvez no horário do almoço ou antes do almoço, é um horário que ela tem tempo ali de ficar olhando alguma coisa, enquanto ela vai produzindo, né, o seu almoço. Então, tem horários que são melhores dependendo do produto ou serviço que você tem.
Então, a gente tem, aqui eu botei algumas regrinhas, né? Se você alcançou o seu objetivo este ano, né? Apesar de estarmos no meio do ano, você pode fazer no final do ano, ver se você já alcançou o seu objetivo, as suas metas, né? Para aquele ano, se fazer um balanço das coisas que você vendeu, fazer um balanço das coisas que você fez, para que você consiga, né, melhorar alguma coisa. A gente sempre tem algo para melhorar. Hoje eu sei que a gente está melhorando todos os dias, como eu falei anteriormente, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Entreguei o melhor, né, do meu serviço que eu era capaz, eu fiz o melhor que eu podia, eu tentei melhorar aquilo que eu estava fazendo, ou não, eu deixei como estava, achei que estava bom. A gente sempre tem que tentar melhorar aquilo que a gente está fazendo. Se você tem um negócio, sempre vai ter alguma coisa que você tem que acertar, né, corrigir. Pode ser uma pequena coisa, mas pode ser também que você tenha que remodelar aquilo que você está fazendo, né? A minha conduta, como foi, né? Minha conduta durante esse ano foi harmoniosa perante os meus empregados, perante os meus colegas de serviço, né? Do meu serviço, eu consegui conciliar todas as pessoas, eu consegui fazer com que aquele, né, rendesse aquilo que eu estou fazendo e que as pessoas também rendessem, né, o serviço delas. É importante a gente ter harmonia. Você que tem uma empresa ou que é empresário, você tem que ter uma harmonia com seus empregados. Tratá-los como, né, tratá-los igualmente, né. Uma coisa bem interessante que a gente sempre fala aqui no meu canal, eu já falei algumas vezes, talvez em vídeos anteriores, ou não sei, não me lembro que época que eu falei, mas que a gente sempre tem que tratar o melhor, né? Você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? Essa, eu falei em empatia, né? Empatia é quando você se põe no lugar da outra pessoa. Mas você só pode, né? Você se pôr no lugar da outra pessoa e espere que a pessoa também se ponha no seu lugar. Porque muitas vezes você se põe no lugar e sente o que a pessoa está sentindo e tenta ajudá-la e ela não põe no seu lugar. Uma vez eu trabalhei numa empresa e a minha chefe, né? Eu trabalhava num outro setor, não era bem chefe, mas ela como se fosse, né? Trabalhava num setor financeiro e ela me chamou, né, para me pôr no lugar dela das coisas que ela, né, que ela fazia, como ela tinha que organizar e tudo para que tudo corresse certo, para que tudo corresse certinho, né? Mas uma coisa bem interessante, eu me pus no lugar dela perante aquele serviço dela e as coisas que ela fazia. E depois eu fiquei me perguntando, né, que eu tinha que fazer alguns acertos, né, na maneira de eu corrigir da maneira de eu fazer os meus relatórios, na maneira de eu incluir as coisas ali. Mas depois eu fiquei pensando, será que aquela pessoa, né, também, né, se punha no meu lugar né, e viu, né, ou conseguisse ver aquilo, né, que eu estava fazendo, se a pessoa estava também se pondo no meu lugar. Então, muitas vezes, as pessoas pensam assim, que a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter empatia, né, de se pôr no lugar da outra pessoa. Não só esperar que a outra pessoa se ponha no seu lugar e veja as coisas erradas que estão acontecendo, que você veja as coisas, né, que não estão dando certo. A pessoa também tem que se pôr no seu lugar, na sua posição, você que está ali. Quando eu fiz uma época, eu fazia muito concurso. E quando a gente trabalha no setor hospitalar, a gente faz um concurso e ali no concurso e também já dentro lá, eles falam muito no acolhimento, né? No acolhimento, de você aprender a acolher as pessoas, né? Tentar se pôr no lugar. Isso é muito enfatizado, né? Talvez nem todos os hospitais tenham esse conceito, mas o hospital público, normalmente, quando você inicia, você tem esse conceito que é passado para você, que você tem que acolher as pessoas, que você tem que se pôr no lugar da pessoa que está ali, que está doente, que está precisando de uma atenção. É o acolhimento e a atenção. Que todas as pessoas podem ser acolhidas, né, de uma forma
que elas se sintam bem quando você conversa, até a maneira de você conversar com as pessoas, de você olhar ali, eles explicam, né? Quando você está fazendo um concurso, né, que você vai trabalhar na área de saúde, principalmente em hospitais públicos, né? Então, tudo é falado. Então, eu peguei muito essa na parte que eu trabalhei uma época, da gente acolher as pessoas, né? Desse setor, dessa coisa de acolhimento, de entender o que as pessoas falam, de tentar ouvir as pessoas. E uma coisa bem interessante é você se pôr no lugar, que a pessoa está ali, está doente, está precisando de você. A mesma coisa é numa empresa, quando você tem funcionários, quando você tem colegas, se pôr no lugar, né? No serviço deles, o que eles fazem, o esforço que eles fazem, né? Para que tudo aconteça, né? Para que tudo dê certo e para que tudo ocorra. Mas isso tem que ser dos dois lados, minha gente. Tem muita gente que acha que só a pessoa, o empresário, tem que se pôr no lugar do funcionário que está ali, mas o funcionário também muitas vezes tem que se pôr no lugar do empresário que está ali, que está lutando para que dê tudo certo, né? Para que ocorra tudo certo. Então, a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda, como diz, né? Se pôr no lugar é assim, é tentar entender os dois lados, né? Tentar entender o seu lado e o lado da outra pessoa. E isso aí faz com que tenha uma harmonia, né? Que a gente tenha uma conduta harmoniosa. É você saber olhar as coisas que a outra pessoa faz, as dificuldades que ela passa, mas que a pessoa também olhe para você, né? E veja em você, né? Que ela também está, que você também está esperando que alguém veja suas dificuldades para você fazer o seu serviço, para você fazer o seu negócio, para você, né, trabalhar, para você viver a sua vida. Então, essa conduta harmoniosa seria também relacionada a isso, né? A você entender as pessoas e as pessoas te entenderem. A gente que trabalha no marketing pensa muito na ideia de imaginar o que as pessoas querem e pensar o que elas gostariam de ouvir, né? Quando você escuta as pessoas, só que o importante que a gente fala aqui é que a gente tem que escutar as pessoas. Quando você escuta as pessoas e entende o que elas querem, fica muito mais fácil de você chegar até as pessoas, de você, né, entrar na vida das pessoas, não entrar assim, mas tentar entender, né, o que a pessoa quer quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Então, isso aí seria uma conduta harmoniosa. Permitir que meu hábito de procrastinar diminuísse, o que é permitir que meu hábito de procrastinar diminua, né? É quando eu não fico deixando as coisas para depois. Aquilo que eu tenho que fazer hoje, eu faço hoje. Aqui, né? Não fico deixando para fazer amanhã ou depois. É o mesmo hábito que a gente tem quando a gente quer fazer um curso, quando a gente quer, né, mudar de serviço, quando a gente quer mudar de casa, quando a gente quer... Outra vez eu falei, né? Às vezes a gente quer pintar uma parede da casa da gente, quer fazer algo, trocar uma lâmpada, alguma coisa, e a gente vai deixando para depois. E muitas vezes aquilo ali vai, né? A gente vai matutando, eu tenho que fazer, e acaba não fazendo, deixando para depois. E muitas vezes acaba até, né, demorando muito tempo para fazer. E aí o serviço muitas vezes torna-se, né, mais difícil quando você deixa muito tempo para fazer. Então a gente não pode permitir que esse hábito de procrastinar seja um hábito que a gente tenha. Faça, tome uma ação, tome uma decisão pronta e efetiva. Tomar decisões, pequenas decisões, né, são importantes quando você toma uma pequena decisão, né, todos os dias. Isso você tem que ver se você tá tomando as decisões e tá fazendo as ações, né. Se eu tomo uma decisão de começar um negócio, vou começar já a dar os primeiros passos. Se você toma uma decisão de melhorar alguma coisa, já vou começar a fazer dar os primeiros passos. Tomar decisões e fazer ações são importantes para você que quer começar a fazer um negócio, para você que trabalha com anúncios. Eu falo muito em anúncios porque eu trabalho muito com anúncios, mas eu também, né, tento analisar que todas as coisas, né, acontecem quando tudo está em harmonia, que todos os passos que a gente dá está em harmonia, a nossa vida se torna melhor, né? Então, tomei decisões de pronta e efetivamente dissipei a minha energia por falta de concentração e esforço. Quando a gente dissipa a nossa energia, né? Porque a gente não está concentrado naquilo que a gente faz. Você começa a fazer alguma coisa e não se concentra naquilo que você está fazendo, você perde
muita energia porque você não se concentrou e demorou mais para fazer, né? Quando a gente se concentra, a gente diminui a possibilidade de a gente ficar muito tempo, né, fazendo aquilo. Porque quando você se concentra no seu emprego, no seu serviço, naquilo que você está fazendo, né, quando você se concentra, né, eu falo muito mais, né, para pessoas que estão iniciando seus negócios, não já para as pessoas que estão, né, trabalhando, mas para você que está iniciando, mas também serve para quem, né, usar diariamente, que as pessoas, quando se concentram naquilo que elas querem, elas conseguem mais rapidamente, né? Quando você se concentra e coloca na sua mente, né, que você, aquele pensamento te domina e você consegue ficar, né, te domina não, dominante, que fica mais intenso, né? E você começa a pensar mais naquilo, concentrado, e não fica, quando a gente não se concentra, e a gente fica muito olhando as outras coisas, a gente não consegue se concentrar naquilo que a gente está fazendo. A gente demora mais tempo. Vou contar uma historinha. Eu me lembro que quando eu comecei, quando eu estava estudando, eu acho que eu estava fazendo o meu primeiro ano do segundo grau. E até no meu ensino fundamental, na época, que seria o ensino fundamental, que era o primeiro grau na época, eu era uma pessoa que não tinha muita concentração. Eu ficava por muito tempo olhando pela janela. Às vezes a professora estava ali explicando e tudo, e eu estava olhando pela janela. Então, na hora que eu ia fazer o meu exercício, ia fazer o meu trabalho, muitas vezes eu não sabia, porque eu tinha perdido muito tempo, né? Muito tempo assim, vagando, né? Olhando para o horizonte, olhando pela janela, e não me concentrava naquilo ali que eu estava fazendo. Aí provavelmente não, eu demorava mais tempo porque eu tinha que, né, descobrir como era feito. Porque eu às vezes não escutava o que a professora tinha falado e eu não tinha o hábito de perguntar. Eu até tinha vergonha de falar com a professora, de perguntar para ela, né, o que ela tinha falado. Então eu tinha que tentar entender sozinha. Aí eu demorava mais tempo, porque quando você faz as coisas sozinho, às vezes você demora mais tempo. Quando tem uma pessoa que vai ali, lhe ajuda, lhe explica, você consegue se concentrar melhor naquilo que você está fazendo. Então, por isso que a gente fala que o hábito da concentração, de se concentrar naquilo que você está fazendo, que aquele pensamento, né, fique o dominante quando você está fazendo aquilo, ele diminui, né, o risco de você errar, né? A sua concentração, quando você se concentra em alguma coisa, você diminui o risco de errar, aumenta as suas possibilidades, porque você consegue pensar melhor e não acontecer algum erro, algum acidente, alguma coisa, né, de não dar certo ou de dar errado. É interessante essa noção. As pessoas às vezes não têm o hábito de se concentrar. Mulher, principalmente, a gente que é mulher, que em casa normalmente a gente faz mais de uma tarefa. As mulheres normalmente são multitarefas, né? Elas vão ali, elas colocam a roupa na máquina, elas tiram o lixo, elas vão lá e limpam a casa, já ligam outra coisa, já botam né, um feijão no fogo, já corre, vai varrer outra coisa, vai abrir a janela, vai arrumar o quarto, e a gente vai fazendo várias coisas. Quem tem criança pequena, atende a criança pequena, e a gente tem o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e a gente não tem aquele poder de se concentrar em apenas uma coisa só. A gente está ali, faz uma, duas, três coisas. Então, muitas vezes o homem, quando ele faz esse tipo de tarefa, né, ele acaba fazendo, né, mais concentrado, né, aquilo, às vezes ele tenta fazer com mais perfeição, porque ele, né, ele consegue se concentrar naquilo que ele está fazendo. É uma história bem interessante, que até esses dias estava um senhor falando, né, eu acho que foi um vídeo que eu vi, e ele falando que o homem, quando ele chega em casa, ele se senta, né, para descansar, hábitos que as mulheres não têm, de sentar para descansar, elas já chegam correndo e fazendo todas as coisas que são, né, a gente tem o hábito de chegar em casa e correndo e já ter que fazer todas as coisas, né, iniciar pelo menos algumas coisas, né, começa a iniciar tudo que falta ainda para fazer durante o seu dia. A gente faz uma coisa e faz outra, e faz várias coisas ao mesmo tempo. E o homem não.
ele tem o hábito de chegar em casa, né? Tira o calçado, tira aquela roupa, né? Se senta, toma um banho, se senta no sofá, liga uma televisão ou pega um livro para ler, ele se concentra. Ele consegue se concentrar naquilo que ele está fazendo. Ele consegue ficar mais atento e ele consegue descansar melhor a mente dele, né? E ele toma decisões mais rapidamente que a mulher. A mulher já fica mais indecisa porque ela não consegue se concentrar. Muitas vezes alguém fala alguma coisa, ela se concentra aquela hora, mas ela tem tantas coisas para fazer que ela acaba às vezes deixando alguma coisa, né? Deixando alguma coisa pendente. O homem não, ele começa alguma coisa e ele termina. Se ele começou a fazer aquilo ali, ele termina porque ele não fica tendo atenção para outras coisas, né? E isso é interessante, é importante que você, mulher, também tenha essa coisa de se concentrar mais naquilo que você está fazendo e ter o hábito de, né, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que é o hábito que a mulher tem, e acaba muitas vezes a gente se esforçando muito mais, né? Tendo muito mais esforço, muito mais trabalho, um cansaço mental muito maior também, que a gente fica com um cansaço mental muito maior, porque a gente pensa no que o marido tá fazendo, que o filho tá fazendo, o que eles estão pensando, o que eles querem, o que eu tenho que fazer para amanhã, que a mulher tem muito aquela de pensar no dia de amanhã, né? Pensar o que eu vou deixar já arrumado para amanhã, coisa que os homens não têm. Isso faz com que a gente se desgaste muito mais, né? Fique muito mais cansada e às vezes, por mais que seu marido se esforce, que ele trabalhe e tudo, a mulher acaba sempre cansando mais. Então, são decisões que a gente toma na nossa vida, pequenas decisões que a gente toma que podem mudar a nossa vida. Então, alcançar meu objetivo, já alcancei, vou alcançar meus objetivos este ano, né? Quais as coisas que eu fiz errada e que eu não fiz. Entreguei o melhor, né? O meu melhor do meu serviço, quanto eu era capaz de fazer, né? Eu consegui fazer todas as coisas, né? Eu trabalho com harmonia, minha conduta é harmoniosa, eu trabalho com harmonia, eu consigo entender as pessoas e as pessoas também conseguem me entender. Permitir que o hábito de procrastinar diminuísse. Então, todas essas coisas a gente tem que pensar quando a gente faz alguma coisa. Se você está, né, fazendo essas etapas, é bom a gente parar e analisar um pouco, né? De 6 em 6 meses, ou dali um ano, né? E pensar nessas ações que a gente deve tomar, né? Coisas que a gente tem que pensar, né? Coisas que a gente tem que parar de vez em quando pensar. Talvez esses hábitos, né? De pensar no que eu alcancei, se eu entreguei o meu melhor, se a minha conduta for harmoniosa, se eu permitir que meu hábito de procrastinar diminuísse, eu tomei as decisões certas, né? Eu usei a minha energia é algo que realmente era necessário, né? Então, essas coisas a gente tem que pensar. Hoje eu vou deixar por aqui esse vídeo com essas frases, né, que a gente analisou hoje. Muito obrigada e até um próximo vídeo.